hoje em dia para os cargos públicos aí, das municipais, né? Não se fala muito da mudança climática, não é, companheiro Carlos Bucuí? Existe uma diferença hoje entre o que a ciência diz, né, e que a ciência coloca como riscos para a saúde pública, etc. E, por outro lado, existe uma diferença entre as políticas públicas que estão sendo implementadas, né? Então, a preocupação é que a gente tenha uma possibilidade de avançar em termos de medidas preventivas para enfrentar as mudanças climáticas, né? O que o último estudo divulgado pela NASA disse é que algumas regiões, por exemplo, do Brasil, vão se tornar inabitáveis, né, devido ao calor extremo. Isso é uma apreciação violenta, né, extrema, né, porque dizer que você não vai poder habitar algumas regiões, mas de fato, quando você imagina que a gente está num processo de desertificação, né, e algumas áreas do Brasil estão perdendo a possibilidade, inclusive, de produção de alimento, como o Nordeste brasileiro, na Caatinga, né, como parte do Cerrado, que já apresenta essa perda de possibilidade de ter água suficiente para a produção agrícola. E para o ser humano, em algumas áreas do Brasil, a perspectiva é que você tenha a incapacidade do organismo se resfriar diante dos episódios de calor extremo. Então, quando você tem um calor muito forte e se você tem, por outro lado, a temperatura exterior acima da temperatura do organismo humano, e além disso você tem umidade externa em algumas situações, algumas regiões fazem isso, Rio de Janeiro, Nova York, tem essa característica de umidade na atmosfera, né? Então o organismo ele não consegue se refrigerar porque ele não consegue transpirar dessas condições, né? Então, em algumas condições, em algumas situações, o organismo ele começa a colapsar nas suas funções vitais em função da temperatura muito quente externa e a incapacidade do organismo resfriar. Daí é muito importante, Gustavo, que se coloca em áreas urbanas, por exemplo, que você tem calor intenso durante o dia e no período noturno você tenha a perspectiva de baixar a temperatura para que as pessoas possam resfriar os organismos. Né? Então, é muito importante que a gente prepare as nossas cidades para essa realidade. Né? E como se faz isso? Você tem que revegetar a cidade, eliminar a ilha de calor, trocar telhados que são altamente quentes, né? Como, por exemplo, telhado de zinco, né? Pessoas que têm telhado de zinco em casa, principalmente em regiões periféricas, as pessoas, populações, comunidades mais vulneráveis. Então, esse processo de adaptação ele tem que acontecer para que quando a gente tem episódios de calor extremo, as pessoas não fiquem sujeitas a esse processo contínuo que pode levar a risco de vida, né? Eu acho que essa é a grande preocupação, principalmente para áreas urbanas. Perfeito, companheiro Carlos Bocuí. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. A Maria falou, Maria de Fortaleza, ela tá falando que o mar de Canoa Quebrada avançou na areia lá, né? Olha, é situação dramática. Já vi que tem regiões aí que o mar vai avançar mesmo, tem que tomar cuidado até. Enfim, o Miguel falou aqui, ó, que ele vive na frente de uma nascente, de um rio, né? Área de conservação, e cada vez mais estão cortando árvores sem querer, entre aspas, né? O prefeito Tucanazzi aqui de São José. Seu Toquinho, algum comentário? Não, é muito grave. Estou ouvindo aqui. Conscientizador também, gente. Saber a verdade é importante, né? E essa é uma grande verdade. Então, onde está mudando o comportamento hoje das florestas tropicais que antes elas faziam uma limpeza do carbono que nós tínhamos no planeta e hoje parece que inverteu a história, né? Então, é muito importante que você tenha nas florestas a capacidade de trocar o carbono pelo oxigênio. Acontece que os estudos que foram feitos na Amazônia recentemente pela pesquisadora Luciana Gatti, do INPE, a Luciana é uma pesquisadora incansável, ela usa pequenos aviões para coletar na atmosfera de toda a Amazônia amostras de quanto se tem de carbono. Tá? Isso demonstra que a Amazônia ela está sendo fragilizada no ecossistema com a capacidade do microclima de manter as condições vitais da floresta. Então, nas áreas que são conhecidas como áreas do arco do desmatamento, onde
a floresta se encontra com as regiões que são usadas para fins agrícolas, ela vai perdendo essa capacidade de qualidade de maciço florestal que retira o carbono da atmosfera, né? E esse problema, ele demonstra outra questão. Uma é a falta de sequestro do carbono, e isso muda o perfil do Brasil frente às conferências de mudanças climáticas. Quer dizer, o Brasil ele sequestra menos carbono, ele emite mais carbono, né, na verdade. E por outro lado, isso demonstra que a floresta ela está morrendo, né? Quando você muda o microclima, a floresta está perdendo a sua capacidade como floresta e se transformando em savana. E a savana, ela é um sistema muito mais pobre em termos de capacidade de sequestro de carbono, e uma vez você transformando uma floresta em savana, ela vai perdendo essa característica de floresta, maciço florestal, e se transforma em pastagens, por exemplo, ela não consegue mais, dependendo da circunstância, da umidade do clima, retomar a sua regeneração, né? Então aí o Brasil estaria perdendo a grande bomba natural que transfere água para todo o continente, que é isso que a Amazônia faz, né? A Amazônia ela transfere umidade via os rios voadores para a área central do continente, para o sudeste, forma a bacia do Plata. Então tem uma função ecossistêmica de prover água para as necessidades que a gente tem, agrícolas, de indústria, de cidades, né? Da população, etc. Então, essa perda de capacidade das florestas de funcionamento como elemento ecossistêmico, como floresta, leva também a uma perda para todo o continente, né? E isso é que é o elemento preocupante. Você vai como que fragilizando dentro de um organismo a capacidade respiratória, por exemplo, né? Então, é muito importante a gente compreender esse funcionamento ecossistêmico da natureza, né? Muito obrigado, companheiro Carlos Bocuí. Eu quero ouvir um pouquinho do companheiro Carlos Bocuí sobre as queimadas agora de 2024. Eu estava ouvindo um companheiro da Defesa Civil falar que mais de 90%, chega a quase 99% das queimadas é de origem da natureza humana, é criminoso, né? Como é que a gente faz para enfrentar essa questão, companheiro Carlos Bocuí? Além da seca que a gente está vivendo, a gente vive um período de seca muito grande, né? O efeito Laninha, né? E agora essa ação dessas queimadas que aparentemente deixam digitais criminosas. Olha, eu estou com uma visita aqui, mas eu vou pedir licença para ela sair. Olha, nós temos alguns elementos a considerar nessa questão das queimadas. É muito importante que a gente considere todos os elementos que levam a essa situação, né? Em primeiro lugar, você tem o aquecimento global. E quando você fala do aquecimento global médio, que a gente tem a perspectiva de manter 1,5 graus de temperatura média global após período industrial, a gente não está falando do Brasil, porque quando a gente fala do Brasil, a gente fala de uma área continental. Quando você fala de temperatura média, é a temperatura de todo mundo dividido por todos os compartimentos. Por exemplo, quando você tem o oceano muito mais frio, vai abater a média, né? Então, na verdade, no Brasil, nós estamos com mais de 2 graus de média. Já chegou a 2 graus. Está em 1,9, quase 2 graus. Então, essa é a realidade. Não dá para tampar o sol com a peneira. O Brasil está mais quente, em média, 2 graus, né? Isso no geral. E para algumas regiões do Brasil, mais do que isso, porque daí a média também não é verdadeira, né? Você tem regiões mais quentes. Então esse é o ponto. O aquecimento global ele faz isso e nós estamos enfrentando isso. A segunda questão é que o El Niño ele aquece as águas do Oceano Pacífico, e esse aquecimento do Pacífico, ele, por ser um oceano muito grande, ele reflete todo o planeta. Então você tem um aquecimento de toda a região continental da América do Sul também por conta disso, né? E hoje nós estamos sofrendo um pouco isso porque o El Niño não foi embora até agora, né? Então você tem, além do aquecimento global, o aquecimento do oceano, e isso faz o continente ficar mais quente. O terceiro elemento
é que o Laninha começou a funcionar, principalmente na região do Atlântico, próximo da costa da África. Você tem um resfriamento começando naquela região, e isso impede que a umidade que vem do oceano ele entre pelo Atlântico para o continente. Então você tem um barramento dessa onda de frio, porque você tem em cima do continente uma bolha de ar quente, como nós estamos experimentando em várias situações. Ela sempre volta, centro-oeste, não é? Pantanal. Então, isso é o terceiro elemento que faz com que a umidade não chegue, não tem chuva. E a outra questão é que esse verão último não choveu como normalmente chove, por exemplo, na Amazônia. Então diminuiu a capacidade de umidade da Amazônia para transferir água para o resto do continente. Quando a Amazônia fica com menos água, você tem menos chuva para todo o continente sul-americano, né? A não ser no Rio Grande do Sul, porque foi uma ocasião muito diferenciada de que essa umidade que veio da Amazônia, ela foi diretamente canalizada pelos Andes, entrando pela Argentina sobre o Rio Grande do Sul e com barramento de frente fria no Oceano Atlântico. Aí concentrou lá, mas não vale para o continente. Então nós temos hoje 4 elementos diferentes que levam a essa realidade. E aí, o que acontece, isso eu gostaria de colocar, Gustavo, para as pessoas entenderem o que é criminoso e o que é cultural no Brasil, né? O Brasil, ele foi construído sobre um regime agrícola de devastação. A forma mais barata de desmatar era colocar fogo, né? E isso faz parte, a cultura do fogo, ela faz parte do trabalho das pessoas que trabalham no campo, o pequeno agricultor, ele faz a limpeza de pasto colocando fogo, né? Isso acontece na Amazônia, acontece em Rondônia, acontece na região do Pantanal, acontece no Centro-Oeste. Só que essa prática, com essa temperatura que nós temos, ela é inadmissível. Se você tiver uma faísca, vai pegar fogo. E depois que pegou fogo, tem um outro elemento que a gente tem que considerar, que essa intempestividade das mudanças climáticas traz, como trouxe agora, nesse dia que São Paulo pegou fogo, um volume intenso de vento. Então, quando isso tudo, baixa umidade, secura, se associa ao vento, aí uma vez que você tem uma faísca, não controla mais, né? Isso não é só para São Paulo, isso é para Rondônia, né? Que a gente teve os episódios praticamente queimando Rondônia toda, com uma mancha de fogo de 500 quilômetros da Amazônia, há 3 dias atrás, né? Então, a questão é, o Brasil precisa acabar com a cultura do fogo. Eu não entrei na questão da criminalidade ainda, eu estou falando do que é normal acontecendo no Brasil e que não pode fazer mais, né? Não pode colocar fogo no lixo, no quintal do vizinho, no terreno baldio, porque depois você não controla mais. Com uma temperatura alta e secura, esse fogo sai fora de controle, né? Então, esse é o quadro, né, que o Brasil enfrenta hoje da cultura do fogo. Agora, além disso, você tem a questão criminosa, de pessoas que sabem que isso é um problema, mas assim mesmo coloca fogo para tentar manter aquelas áreas desflorestadas, porque já desmatou e coloca fogo no que está lá no local, para fazer grilagem, para colocar gado depois, né, o que era floresta. Então essa transformação de uso do solo criminosa no Brasil representa 70% da perda florestal que nós temos, né, e das emissões de gases de efeito estufa. 70%. Isso na Amazônia tem sido uma prática, né? Há décadas que se faz isso. Agora, não dá mais para trabalhar com essa perspectiva de cultura de fogo no Brasil, né? E, além disso, existe uma tese agora levantada, principalmente por agentes do governo brasileiro, de que ficou mais difícil desmatar em função da fiscalização, que foi retomada da gestão do governo Lula, e por conta disso haveria um maior número de incêndios criminosos, porque é mais fácil e menos arriscado colocar o fogo, né, para devastar. Essa tese, ela vale para aquilo que já foi desmatado, porque floresta úmida não pega fogo,
Não tem como você usar gasolina para botar fogo em floresta tropical. É difícil. Então, é uma situação um pouco controversa, mas de qualquer forma tem que ser investigada, né? Mas o que eu acho que é relevante é que o Brasil construa sistemas de forma preventiva prever o incêndio. Por exemplo, se você ver hoje as indústrias de papel e celulose no Brasil, são muitas, que têm florestas artificiais. Para essas indústrias, perder floresta é perder dinheiro, é perder insumo, perder matéria-prima. Então, eles trabalham com câmeras, com sensores nas suas áreas florestadas, mantêm vigilância. As câmeras, elas têm sensores que permitem detectar incêndio de forma precoce. Isso é usado também para unidades de conservação. Então, eu defendo que o Brasil se prepare para essa era do fogo que nós estamos entrando agora, com a capacidade de monitoramento para que de forma precoce o Brasil possa reagir, né? E aí tem uma outra questão, por exemplo, na questão do Pantanal, que é o combate aéreo a incêndios. Então, país como o Canadá lida com isso há décadas, né? É um problema sério no Canadá, porque eles têm florestas resinosas. A floresta resinosa, ela explode quando pega fogo, porque é resina, né? Então, o que acontece é que o Canadá se preparou para fazer esse combate de grandes dimensões com o uso de tecnologia de aviação, né? O Brasil, perto, comparado à frota dos de Havilland do Canadá, o equipamento brasileiro ainda é muito pequeno. Então, o Brasil tem que ampliar a sua capacidade de apagar incêndio com avião. Porque quando você fala, por exemplo, de Pantanal, não tem acesso por estrada, né? Até você chegar no incêndio já queimou tudo. Então, é aquela história do alerta precoce, né? Você tem que ter um sistema de alerta e você tem que ter um sistema de combate. Seja criminoso ou não, vamos supor, agora você não tem raio, né? Mas e se você tiver um período de raios e qualquer faísca pega fogo mesmo? Isso acontece, a gente já teve períodos de muito raio e aí muito incêndio. Então, mesmo que você combata a cultura do fogo, você tem que estar preparado para combater as causas naturais. E a forma de fazer isso, eu não tenho dúvida, é tecnologia de ponta, mapeamento satélite em tempo real, capacidade de leitura por sensores de câmeras e capacidade tecnológica para combater os incêndios. A Maria está perguntando aqui, Carlos Bocuí, uma pergunta, aquilo ali na parede é uma bússola? Já o companheiro Carlos Bocuí responde, porque eu quero ouvir também do companheiro Carlos Bocuí a avaliação que ele faz desses 20 meses de governo Lula para o meio ambiente. O meu querido companheiro Carlos Bocuí, melhorou? Já deu para a gente dar um respiro? Ou a situação é muito delicada mesmo e nós vamos precisar ter uma ação mais firme ainda? Olha, eu queria responder primeiro sobre a bússola. É um relógio. É um modelo de relógio antigo, uma réplica de relógio antigo. Por isso que ele tem esse formato, com muitos símbolos, mas é só uma peça de decoração, que às vezes nem funciona direito, mas é bonito, né? Bom, sobre a questão que você coloca do que aconteceu na gestão do governo Lula com relação à área ambiental, foi da água para o vinho, né? Porque nós tínhamos um governo que ele queria absolutamente destruir a área ambiental brasileira, mudou legislação, destruiu o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E com o governo Lula, houve uma capacidade do governo de remontar a área ambiental brasileira no sentido de conter o desmatamento, e isso foi reduzido de forma bastante positiva, né? O que nós temos ainda são alguns entraves de adaptação da política do governo. Uma delas é os trabalhadores do IBAMA e do ICMBio, que eles ficaram com um plano de carreira completamente defasado, né? Então, essa parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, você está tendo dificuldades para fazer com que ela funcione devidamente, sem solucionar a questão salarial e de plano de carreira, né? Isso levou a greves, a uma instabilidade, a uma série de problemas. Então, essa é uma questão que o governo
o Ministério de Gestão tem que trabalhar rapidamente para solucionar o caso desses trabalhadores que exercem funções numa área extremamente importante e um trabalho arriscado, né? Trabalhar no IBAMA, na Amazônia, não é brincadeira, né? Além disso, parte dos funcionários do IBAMA, quase 1.000, vão se aposentar, né? Então você precisa ter gente nova com um plano de carreira bom, porque você tenha atrativo, porque as pessoas estavam fazendo exame para ingressar no IBAMA e não assumiam. Só 20% que passava nos exames ficava para entrar na carreira de analista. Então, isso aí acontecia porque o salário era tão pequeno e o trabalho era tão arriscado que não havia interesse, né? Então, essa resolução dos trabalhadores do IBAMA e do ICMBio tem que acontecer. A outra questão é que o governo Lula, para ter governabilidade, ele criou a tal da Frente Ampla, né? E absorveu outras forças políticas do Brasil dentro do governo. Então eu diria hoje que a gente tem um governo brasileiro dividido entre o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva, que tem uma visão muito clara da problemática ambiental do Brasil, está fazendo um bom trabalho, e por outro lado você tem o Ministério da Agricultura, que defende os interesses do agronegócio, você tem o Ministério de Minas e Energia, que também está dissociado das boas regras e eu diria, dos bons preceitos ambientais, né? E você tem também a Casa Civil, que não tem funcionado devidamente para fazer essa articulação política, né? Então, infelizmente, o que a gente vê hoje é um governo que, se por um lado ele tem um discurso positivo do presidente e o esforço do presidente e da ministra do Meio Ambiente, por outro lado, ele tem forças negativas e desestabilizadoras dentro do próprio governo. Então, quando a gente fala de um governo que tenha uma ampla colisão, mas que ele consiga também ter uma atuação multissetorial, porque para fazer política ambiental, você precisa de envolvimento da área agrícola, você precisa de envolvimento da área de energia, precisa de envolvimento da Casa Civil, dessa articulação. Isso ainda não ficou bem equacionado. Tanto que nós tivemos discurso do ministro de Minas e Energia dizendo que ele era completamente favorável à extração de petróleo na foz do rio Amazonas, né? E que o Brasil teria que ampliar a sua produção de petróleo efetivamente até 2033, atingindo aí não sendo o 7º, 8º produtor do mundo, mas subindo para 4º lugar. O Brasil, um petroestado, né? É isso que a gente quer ter, né? Num período de transformação que todo mundo sabe que o petróleo não tem futuro como energia, né? A Europa banindo o petróleo, as forças progressistas do mundo trabalhando para esse banimento, e o Brasil com o discurso da área de energia na contramão não dá, né? Então, eu diria que esse refinamento da governança brasileira, ela passa por um alinhamento desses setoriais de governo, né? Para que a gente tenha realmente um modelo de governança ambiental no Brasil que funcione, né? Não pode ter essas divisões tão radicais internamente. Mas é aquilo que a gente sabe. Um governo de frente ampla para uma coalizão de governança vai abrigar todos os setores, só que isso vai gerar ruído, vai gerar problema. Perfeito, meu querido companheiro Carlos Bocuí. Olha, trabalhadores e trabalhadoras precisam ganhar um pouco. Quem produz, né? Quem está ali na linha de frente, quem está ali fazendo o enfrentamento, precisa ganhar melhor. Por isso o plano de carreira dos companheiros, ouvir os companheiros ambientais, os companheiros que estão fazendo essa luta dos trabalhadores, né? É importante conversar com eles e não jogar na justiça, né? Não se colocar, né, numa ação truculenta. Não, sentar com os companheiros e debater. Eu acho que é até o caso de fazer novos concursos públicos para contratação com melhores salários, com plano de carreira legal, para a gente poder fazer esse enfrentamento que é crucial para a nossa vida. Nós estamos falando aqui de um período que lá na frente nós podemos não estar aqui mais por conta da mudança climática. É muito sério, é muito grave o que nós estamos falando, né? Então precisa ter
mais gente qualificada, e essas carreiras elas precisam ser atrativas, como disse o companheiro Carlos Bocuí. Não pode ser que o companheiro passe no concurso público desse, depois ele, por conta do salário muito baixo, ele vá para um outro setor, porque ele não consegue chegar no fim do mês, né? A questão do clima, questão climática, é um enfrentamento que nós vamos precisar fazer no próximo período, com muita seriedade, com muita consciência, né, e levar essa consciência para o povo brasileiro. Ouvir o companheiro Carlos Bocuí aqui é uma aula. Seu Toquinho, comentários? Não, o grande problema que eu vejo, meu companheiro Carlos Bocuí, é a quantidade de dinheiro que eles têm acesso. Agora eles estão pedindo anistia, que eles, né, pegam dinheiro público, ficam ricos, colocam o dinheiro lá fora para não pagar imposto no Brasil, em offshores, eles matam índio, queima, assassina, vai para lá, para a Amazônia, para roubar ouro, para deixar os rios todos envenenados, e eles recebem aporte, porque eles têm maioria no Congresso. Eles pressionam o governo de plantão para arrancar mais dinheiro dos cofres públicos. É difícil, nós não vamos conseguir quebrar esse elo nunca, essa corrente vai continuar nos aprisionando eternamente, meu companheiro, sustentando e financiando quem está nos matando? Olha, eu acho que nós temos um problema gravíssimo no Brasil hoje, que é a baixa democratização da área ambiental brasileira, né? Você tem um sistema constitucional que estabeleceu uma democracia. O Brasil é um país democrático. E o Brasil é um país que é uma democracia ecológica, porque a Constituição ela garante de forma muito clara, até no caput do capítulo de meio ambiente, o meio ambiente equilibrado para as atuais e futuras gerações, etc. Então, essa realidade constitucional da democracia, ela retrata, basicamente, eu fiz uma consulta ao Zé Afonso da Silva, que ele foi o grande constitucionalista que trabalhou essa questão da formatação da Constituição Cidadã do Brasil, e ele dizia o seguinte: o conceito da democracia que nós tentamos colocar na Constituição era a igualdade. A igualdade é democracia. Então, para você conseguir estabelecer o processo de igualdade, você tem que abrir os espaços de participação social e empoderar a população. Por exemplo, a área ambiental, você tem que abrir a questão da decisão sobre a área ambiental para conselhos participativos, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas não o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que só tem 17% dos assentos da sociedade civil. Você tem que ter conselho paritário, porque se democracia é igualdade, igualdade é um sistema paritário onde a defesa daquilo que é público acaba tendo que ser maior, ter mais representantes do que os interesses privados, claro, né? Senão você não vai ter uma defesa da coisa pública. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, quer dizer, você democratizar o processo de gestão no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Essa é uma das questões fundamentais. Porque o que você fala, Toquinho, por exemplo, do roubo, da falta de transparência, de pegar dinheiro público, isso acontece por falta de transparência, né? Se você lançar luzes, lançar participação social, fica muito mais difícil fazer bobagem, né? Porque você vai ter elementos de controle social e de transparência. Eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais. E a outra questão que eu acho que o Brasil tem que se empenhar fortemente é sobre adaptação climática, porque quem vai sofrer os impactos são os menos favorecidos, mais vulneráveis, né? Então, quando a gente fala aí de calor extremo, quem tem ar-condicionado não vai ter problema, porque vai ter condição de refrigerar o seu organismo tranquilamente, não só de dia, mas de noite também, ou qualquer horário, porque ele tem um ambiente artificial que lhe propicia isso. Mas aquela pessoa que está lá numa comunidade não tem essa condição, ela fica correndo risco de vida, né? Então, como fazer uma política pública de adaptação que ela proteja a população mais vulnerável, aí a isso a gente dá o nome de justiça climática, né? Para que você tenha possibilidade de fazer essa defesa das populações,
envolvendo a comunidade. Aí volta a questão da democracia. A questão climática, ela tem que ser democratizada. A população tem que participar, tem que saber qual é o problema, quais são as soluções. Como no caso de desastre, ela tem que saber para onde ela vai se abrigar, né? Você tem que ter envolvimento da população para tudo, né? Então eu acho que a gente sofre ainda dessa imaturidade, que a questão climática ela ainda está encastelada pouco dentro das universidades, do discurso acadêmico, mas ele não passa para a população, ou ele não é apropriado pela população no sentido de que ela participe dessas decisões, né? Então, essa transformação, essa democratização para a questão climática, ela tem que acontecer. E o que o Toquinho estava falando no início, por exemplo, dos trabalhadores, né? Acho que o Gustavo também tocou no assunto. Aqueles que são expostos ao tempo no trabalho, né? Ou ambientes que são quentes, vão sofrer muito mais, né? Dentro de fábricas, né? Com necessidade de refrigeração. Os trabalhadores ao ar livre, né? Aqueles que trabalham em manutenção de estrada, de serviço externo, debaixo do sol, esses vão ter problemas seríssimos. Então você tem que ter elementos de equacionamento da questão climática para prever que esses trabalhadores não sejam expostos, senão você vai ter certamente vítimas fatais, né? Então, nós temos uma grande lição de casa no Brasil, porque o Brasil é um país tropical, o Brasil é um país onde o aquecimento ele vai ser maior, em média, né? Ele está evoluindo muito rapidamente. A França adotou o pior cenário do IPCC, está trabalhando para um cenário de 5 a 6 graus para 2100, eles estão se preparando para isso. Você imagina, nós estamos aqui com 1,9, com esse nível de desastre que a gente tem, imagine triplicar isso para os próximos anos ou décadas, né? Então, essa preparação da sociedade leva tempo, né? Nós vamos ter que trilhar esse caminho. Perfeito, meu querido companheiro Carlos Bocuí. Olha, deixa eu só ler os comentários aqui do pessoal. O pessoal está debatendo a questão salarial aqui também, que isso é importante. Estamos num canal aqui de sindicalista, tem que falar disso aí. A companheira Maria Cristina falou aqui, né, que ontem ela viu que o IBAMA e o ICMBio abriram concurso para mais de 800 vagas. E ela falou que, ó, meu filho é biólogo com ênfase no meio ambiente e não quer fazer o concurso porque o salário e as condições de trabalho são inviáveis. Olha aí, gente, os 45 bi dos acionistas que não trabalham. Além do risco de vida, né? Porque esses caras aí, esses latifundiários, estão todos armados, né? Então, a forma como eles são abordados aí, quando eles uma fiscalização na floresta amazônica, pô, coitado fiscal. Exato, exato. Não, e a gente está falando aqui dessa questão da mudança climática, o companheiro Carlos Bocuí falou, só para a gente elucidar um pouco mais e saber, dê uma procurada para vocês verem aí como foi a situação dos trabalhadores na construção dos estádios da Copa agora do Catar, né? Porque na Copa do Catar, o calor extremo, olha, gente, as denúncias na OIT de trabalhador que morreu, teve gente lá que por conta do calor extremo, gente do céu. E aí, isso é uma coisa que vocês não vão ver na mídia corporativa, mas se você procurar uma pesquisinha rápida, você já vai encontrar os relatos aí da dificuldade que foi para a construção dos estádios, a dificuldade dos trabalhadores para trabalhar naquela situação, né, com calor extremo. E isso é uma coisa que a gente precisa comentar, a gente precisa falar. O trabalhador ele não pode ficar exposto a uma situação dessa, né? Nós estamos aqui para viver e não para morrer. Né? Então, vamos, né? Mas se a morte fosse por uma causa justa, para deixar o mundo melhor, vai morrer porque essa classe dominante resolveu tirar a nossa vida. Não dá, não afim, não. Enfim, né? Estamos caminhando para finalmente. Seu Toquinho, você quer já... não, quero primeiro chamar todo mundo para, assim, o companheiro Carlos Bocuí para dizer quando é que saem os textos dele, tanto na Carta Capital como no Pronan. Esse mês, o texto é sobre incinerando o futuro, incinerando com I, gente. Eu errei, coloquei um E depois de incinerando. É incinerando o futuro, um texto maravilhoso do companheiro Carlos Bocuí sobre a questão da seca da Amazônia, as queimadas no Pantanal. Vale a pena seguir tanto o blog do Pronan, mas também ler os textos. Os textos eles saem mensalmente, semanalmente. Conta para a gente como é que você publica esses textos maravilhosos na Carta Capital, meu companheiro. Então, Toquinho, nós temos uma newsletter da Carta Capital
foi um acordo que nós fizemos com a Carta. A Carta queria ter uma posição independente, não é? da, área da área ambiental, então a nossa proposta foi que a gente fizesse um artigo a cada 15 dias. Então é quinzenal. Saiu a semana passada, agora só sai na semana que vem, né? E a gente tenta, nesses artigos, colocar uma outra visão mais realista dos fatos, né? O que está acontecendo no mundo e qual é a realidade brasileira, sempre dando um aporte internacional para demonstrar que a questão ambiental ela não é local, é uma questão global, né? E que ela tem que ter soluções globais e também tem que ter soluções locais. Então, na carta, a gente faz isso, uma vez a cada 15 dias. E também eu escrevo para o ECO, né, eventualmente, o ECO tem uma série de artigos meus lá que podem ser consultados, e também para o Le Monde Diplomatique, que é um veículo de comunicação muito independente, que eu tenho escrito frequentemente para eles, né? Então, eu acho importante as pessoas procurarem esses artigos que são alternativos, porque eles mostram coisas que na grande mídia você não acha, né? E o que a gente faz é colocar essa realidade das mudanças climáticas de acordo com a visão científica, né? A gente vai mesmo pela busca do conhecimento científico, na tentativa de colocar essa dimensão da necessidade de uma democratização do processo, aquilo que eu já coloquei aqui. Né? Só assim para encerrar, a companheira Marina, que é ministra hoje, é possível fazer algo diferente diante desse quadro todo que nós pintamos aqui, mostramos aqui essas amarras todas? Era possível fazer aí um mandato como ministra, né? Cumprir essa tarefa de ministra de forma diferente? Ela está fazendo o máximo ou dá para ser ainda mais audaciosa? Ela precisa ser mais audaciosa, né, nesse contexto, né? Dentro de um governo onde você tem ministérios que estão saindo do discurso do próprio presidente Lula, que fez o discurso de posse com compromisso, né, de ouvir a sociedade, de implementar a gestão ambiental brasileira, essa dissonância dos outros ministérios tem que ser combatida, né? Então, eu acho que tem que haver um pouco mais de combatividade do Ministério do Meio Ambiente, colocando uma posição de bússola no processo, porque a bússola está com o Ministério do Meio Ambiente, porque é eles que detêm, eu diria, o conhecimento científico para fazer essa reivindicação. Na questão dos trabalhadores também, eu acho que faltou um pouco de empenho da direção do Ministério para defender os trabalhadores do IBAMA e do ICMBio, né? Eu acho que isso é muito importante e é uma queda de braço com outro ministério, que é o Ministério de Gestão, né, que tem que trabalhar essa possibilidade. Então, eu acho que a ministra Marina Silva ela é uma pessoa competente, tem feito um bom trabalho, mas nesse contexto de águas turvas, né, tem que brigar um pouco mais. Perfeito, meu querido companheiro Carlos Bocuí. Olha, eu pergunto para o nosso querido companheiro Carlos Bocuí, tem um café para oferecer, companheiro? Eu tenho muitos cafés para oferecer. Felizmente, né? Num cenário tão difícil. Bom, o primeiro café aqui vai para o Toquinho pela resenha musical que ele fez, que me deixou saudoso, né? De tantos nomes do rádio, né? E o segundo vai para os cientistas, né? Cientistas brasileiros que têm feito um trabalho maravilhoso no sentido de apontar os caminhos que o Brasil tem que trilhar na área ambiental, né? E aí eu acho que esses são elementos fundamentais para a gente avançar no Brasil, a valorização da ciência e do conhecimento, né? E é isso. Desejo um bom dia a todos. Perfeito, meu querido companheiro Carlos Bocuí, muito obrigado, foi uma honra, um prazer tê-lo aqui hoje. Gente, a gente encerra por aqui hoje, daqui a pouco às 11 da manhã eu vou estar aqui de volta com o seu Toquinho, com o professor Maurício Falavinha, espero vocês às 11 da manhã, tem Mal Falavinha aqui no Mais Política comigo, com o seu Toquinho. Muito obrigado, companheiro Carlos Bocuí, espero tê-lo em breve de volta aqui, meu companheiro, foi muito bom, um aprendizado e tanto, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, um abraço, até mais. Um abraço.